Querido, Salmo 134 é uma convocação ao culto vespertino, ao culto da tarde. E diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, nós chegamos aqui no último dos salmos, destes 15 salmos, conhecido como Salmos dos Degraus, ou Salmos das Jornadas, ou Salmos das Romagens, como é conhecido. Na verdade, estes 15 salmos, eles falam de caminhada, falam de uma jornada, falam de uma estrada. Desde o Salmo 120 até o 134, que é o último, nós temos aqui a ideia do povo caminhando, vindo das diversas cidades de Israel e caminhando para a cidade central, que é Jerusalém, uma cidade que estava no alto, em busca do templo, do santuário, porque lá estava construído o templo, e o templo era, dentro da cultura teológica do Velho Testamento, o centro onde a presença de Deus era simbolizada. Claro que Deus estava presente em todo lugar, Deus é onipresente, mas o templo simbolizava a presença de Deus e tudo aquilo que Deus queria para a vida do seu povo. Então todo o povo subia, semanas, meses, em determinados momentos do ano, eles subiam para o sacrifício, para a adoração, para os holocaustos, e eram caminhadas muitas vezes longas, caminhadas distantes, caminhadas perigosas, que aquelas famílias faziam, maridos, esposas, filhos, subindo para Jerusalém. Vocês lembram lá quando José e Maria vão ao templo, eles voltam e esquecem, o menino Jesus lá no templo, e 3 dias depois eles voltam para encontrá-lo. Eram jornadas mais ou menos assim que aconteciam nesta época. Também estes salmos de jornada, esses salmos dos degraus, a ideia de degraus é de subida, porque Jerusalém estava no alto. Também podem ser usados como a ideia do povo voltando do cativeiro, principalmente do segundo cativeiro, quando vai para a Babilônia, e 70 anos depois, o povo começa a volta em grupos, pequenos grupos. Alguns estudiosos dizem que eles também podem ser aplicados a estes grupos que voltam. Eram caminhadas de 1.200 quilômetros, andando dias, semanas, meses a pé, até chegar a Jerusalém, onde eles iriam ali habitar, reconstruir a cidade, enfim, voltar àquela cultura religiosa que eles tinham. A ideia de uma jornada. A nossa vida é uma grande jornada. Do momento em que nós somos fecundados no ventre da nossa mãe, nós estamos numa grande jornada. Do momento em que nós nascemos, chegamos à luz, nós estamos numa grande jornada. E principalmente no momento em que nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós estamos na verdadeira jornada, naquela jornada que nos leva de volta a Jerusalém celestial, nos leva à presença de Deus. Antes, em Adão e Eva, nós estávamos no jardim. Agora, em Cristo, nós vamos para o jardim que está no centro da cidade, Jerusalém, a cidade santa, a cidade que desce ataviada como noiva para o seu esposo. Então todos nós estamos numa jornada, todos nós estamos caminhando nesses degraus, nos degraus da vida cristã, nos degraus do crescimento, nos degraus da santificação, onde cada dia a gente sobe um degrauzinho, cada dia a gente está mais alto, mais perto de Deus e mais longe desse mundo conturbado, pecador, nesse mundo, nesse cosmos, nesse sistema que jaz no maligno. Nós estamos numa grande jornada, na carreira da vida cristã. Somos peregrinos, como diz o hino do nosso inário, somos forasteiros numa terra estranha, caminhando em busca da Jerusalém celestial.
E nesta manhã, queridos, à luz deste salmo, que é um salmo que fala de culto, que fala de adoração, que fala do culto no final da tarde, no início da noite, começando aí os trabalhos noturnos. Esse salmo que é um convite para adorar a Deus, para bendizer a Deus. E esse salmo que termina os salmos dos degraus e abre a porta para os próximos salmos, que serão salmos de adoração, salmos de ações de graças, salmos de louvor. Eu queria pensar nesta manhã sobre esse tema, uma jornada segura. Uma jornada segura, uma caminhada segura, uma peregrinação segura. E para que esta jornada segura aconteça e para que a gente viva esta caminhada segura, alguns princípios são estabelecidos aqui no Salmo 134. Nós podemos ter certeza de uma caminhada segura, em primeiro lugar, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, é um Deus sempre vigilante. O Salmo diz: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. O nosso Deus é um Deus sempre vigilante, é um Deus sempre presente, é um Deus que jamais dorme, é um Deus que está sempre acordado. Nós servimos a um Deus que em momento algum Ele cochila, como diz o salmista no Salmo 121, de forma bem nítida e clara. Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Por isso eu posso caminhar de dia, por isso eu posso caminhar de noite, por isso eu posso cultuar de dia, por isso eu posso cultuar de noite, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus sempre vigilante. E aqueles servos que subiam para a casa do Senhor, para trabalhar, para assistir, para atender a casa do Senhor, nas horas da noite, eles poderiam fazer caminhadas seguras, porque o Deus que nós servimos é um Deus sempre vigilante, um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. Não era como os deuses de Baal, quando Elias tem um encontro ali com os profetas de Baal, e Elias zomba dos profetas de Baal, dizendo: orem mais alto, orem com mais intensidade. Talvez o seu Deus esteja viajando, ou talvez esteja dormindo. O Deus de Israel não dorme, queridos. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus não dorme. Na verdade, Ele nem cochila, Ele nem dá aquela pestanejada que a gente dá muitas vezes, até num culto. Não, Ele não cochila. Quando nós olhamos para a estrutura do culto do Velho Testamento, nós vamos aprender que dentro da estrutura do culto, o templo funcionava 24 horas por dia. A luz dentro do santuário tinha que ficar acesa 24 horas por dia. As velas, as lâmpadas que estavam ali tinham que ser completamente cheias de óleo, e mesmo à noite elas não poderiam se apagar. Quando Davi estabelece os turnos dos trabalhos no culto, ele estabelece os cantores que não são os cantores da Oséia, mas eram os cantores de Davi, e esses cantores tinham que cantar dia e noite. Claro que não eram os mesmos cantores, mas havia uma escala onde os cantores cantavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês. Por quê? Porque Deus está sempre ali para ser adorado. Por isso eles precisavam cantar o tempo todo, adorar o tempo todo, porque o nosso Deus é um Deus sempre vigilante. Queridos, eu não preciso ter medo de caminhar de dia, eu não preciso ter medo de caminhar de noite, eu não preciso ter medo de caminhar na luz, eu não preciso ter medo de caminhar nas trevas, na escuridão, eu não preciso ter medo de caminhar em estradas boas, eu não preciso ter medo de caminhar em estradas ruins e perigosas. Se for necessário passar por elas, eu posso passar,
como disse o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu não vou procurar o vale da sombra e da morte, mas se eu tiver que passar por ele, eu posso passar, porque Deus não vai me abandonar no vale da sombra e da morte. Deus não vai chegar para mim e dizer: por aí eu não passo, se quiser ir, vai sozinho, aí eu não chego. Não, Ele vai na frente e diz: segue-me. Queridos, nós podemos fazer uma jornada segura, porque o Deus que nós servimos é um Deus sempre vigilante, um Deus que jamais dorme, Deus que jamais dorme. Segunda coisa que esse salmo nos ensina, no verso 2 ele diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Se em primeiro lugar, a nossa jornada é uma jornada segura, porque servimos a um Deus sempre vigilante. Nessa jornada segura, nós temos que estar em adoração constante. A nossa atitude diante de um Deus sempre vigilante é uma atitude, é uma postura, é um comportamento de uma adoração constante, incessante, uma adoração que não termina, que não acaba. Por isso ele fala que esse Deus que assiste nas horas da noite é um Deus que pode ser adorado tanto de dia quanto de noite, tanto no amanhecer, quanto no entardecer, tanto no início da noite, como nas horas da madrugada. Que coisa fantástica! A vida do cristão, a vida daquele que está na jornada da vida cristã, deve ser uma vida de adoração constante. Queridos, a gente não vive para trabalhar, a gente não vive para ganhar dinheiro, a gente não vive para construir família, a gente não vive para estudar, a gente não vive para ter diplomas, a gente não vive para fazer qualquer outra coisa. A gente vive para adorar a Deus. Não é isso? Qual o fim principal do homem? Adorar a Deus e ter prazer nele para sempre. Agora, onde que eu vou adorar a Deus de forma constante? Trabalhando, estudando, ganhando dinheiro, construindo família, conquistando diplomas, fazendo formações superiores, fazendo ministério de capelania, fazendo ministério de visitação, sendo fiel naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Ou seja, o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é adorar a Deus, mas o meio para chegar ao objetivo principal é esse, é vivendo como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como patrões, como empregados. Cada um na sua função, é o pedreiro, o eletricista, a faxineira, o médico, o advogado, o engenheiro, o missionário, o evangelista, o capelão, o pastor. Todos nós, naquilo que fazemos, devemos fazer em atitude de adoração constante. Por isso Paulo diz lá em Coríntios capítulo 10, versículo 31, que tudo o que fizermos com palavras ou com ações, devemos fazer em nome de Jesus, dando por Ele glórias ao nosso Deus que está nos céus. Queridos, a vida cristã tem que ser vida de culto, e se não for culto, não faça. Se aquilo que você está fazendo não glorifica a Deus, não faça. Se o trabalho que você está fazendo não glorifica a Deus, não trabalhe. Se a sua relação com a família é naquilo que você, no trato que você tem com a esposa, com o marido, com os filhos e com os pais, não glorifique a Deus, não trate desse jeito. Se no seu trabalho você tem que mentir, então não minta, perca esse dinheiro, mas não minta. Tem que trapacear, perca esse dinheiro, mas não trapaceie. Nós somos crentes e a Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que falava palavrões não fale mais. Vida cristã é culto. Culto não é isso que nós fazemos aqui. Isso que nós fazemos aqui chama-se programa de culto. Programa de culto tem prelúdio, tem culto, interlúdio, pós-lúdio. Ele tem começo, meio e fim. Daqui a pouco termina esse programa de culto, mas o culto não termina. O culto continua quando nós sairmos daquelas portas. O culto continua quando estivermos assentados à mesa almoçando.
E aí nós temos que almoçar, queridos, o arroz, o feijão, o bife, o frango assado, o macarrão. E não almoçar o irmãozinho, a irmãzinha, o pastor e o presbítero. Não, isso é pecado, isso é maledicência, isso não glorifica a Deus. Numa jornada segura, nós temos esta segurança, porque servimos a um Deus sempre vigilante, e porque servimos a um Deus sempre vigilante, a minha vida tem que ser uma adoração constante, porque Deus está de olho. Ah, Deus está de olho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Eu posso esconder os meus erros, as minhas falhas, as minhas mazelas dos homens, mas eu jamais poderei escondê-las de Deus. Eu posso ser um excelente pastor, um excelente presbítero, um excelente diácono, um excelente cristão na vida pública, e posso ser um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo filho dentro de casa, e eu posso esconder isso da sociedade, mas não posso esconder de Deus. O povo do tempo de Jesus não conhecia a hipocrisia dos escribas e fariseus, achavam que eles eram excelentes religiosos, mas Jesus, que sonda o coração, conhecia a hipocrisia deles, por isso disse para eles: raça de víboras, filhos malignos, corruptos, porque vocês vivem uma coisa dentro da casa de Deus e outra na vida privada. Infelizmente, queridos, a igreja muitas vezes está cheia de hipocrisia, de gente que vive uma coisa lá fora e outra coisa aqui dentro, esquecendo que o nosso culto não é para homens, é para Deus, sempre vigilante. Por isso a nossa adoração deve ser uma adoração constante, erguer as mãos para o santuário, bendizer o nome do Senhor, quer no culto público domingo de manhã, quer no culto público domingo à noite, ou quer no culto da vida, na liturgia da existência, onde nós estamos. E aí vale cantar até no banheiro, para os desafinados. Cante para a glória de Deus, cante. Deus não está preocupado com a sua afinação, mas com a sinceridade do seu coração. Cante. Silas e Paulo cantaram de madrugada numa prisão. Jesus levantava todas as madrugadas para orar ao Senhor. Os servos de Deus cantavam nas madrugadas, porque Deus está acordado para ouvir. Acordou de madrugada, está sem sono, não ligue a televisão, não vá para o WhatsApp, não vá para o Netflix, vá para a palavra de Deus. Bota o joelho no chão e clame ao Senhor. Não use a sua insônia para as coisas mundanas, use a sua insônia para adorar ao Senhor. Quem sabe não é o anjo de Deus nos acordando para buscá-lo. Queridos, uma jornada segura é uma jornada que acontece porque temos um Deus sempre vigilante. E se temos um Deus sempre vigilante, devemos viver uma adoração constante. Mas em terceiro lugar, o salmista vai dizer: de Sião te abençoe o Senhor, desde agora. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Terceiro lugar, essa jornada segura, ela acontece porque estamos diante de um Deus sempre vigilante. Ela tem que ser uma adoração constante, e ela tem que refletir uma bênção poderosa. Uma bênção poderosa. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Você vive diante desse Deus sempre vigilante. Você vive numa atitude de adoração. Você vai até Sião, vai até Jerusalém, vai até a cidade santa, entra no templo, adora e cultua. Mas agora você volta para ser uma bênção. Uma bênção poderosa, uma bênção que vem de Sião. Sião é o centro, é a figura, é a simbologia de onde procede a salvação. A bênção aqui está no singular. De Sião te abençoe o Senhor. Por quê? Porque é uma coisa individual, como a bênção lá de Números 6. Assim te abençoe o Senhor, assim o Senhor levante sobre ti o rosto, porque a bênção é individual, porque nós, cada um de nós individualmente, onde estamos, temos que ser uma bênção poderosa para essa sociedade. Como diz Ronaldo Lidório em um de seus sermões, Deus não nos chamou para sermos abençoados, mas Deus nos chamou para sermos abençoadores.
abençoadores. A ideia de diaconel, a ideia de servirmos nesta sociedade. Queridos, a gente vive nesta jornada segura, e essa jornada segura acontece porque Deus é um Deus vigilante, e porque Deus é um Deus vigilante, eu tenho que viver uma adoração constante, e essa adoração constante tem que se manifestar numa bênção poderosa, para um mundo que jaz no maligno, num mundo que está em trevas, num mundo que está perdido no lamaçal do pecado. Quem é que vai frear essa podridão do mundo? O sal da terra, que somos cada um de nós. Quem é que vai trazer luz para estas trevas do mundo? A luz do mundo, que somos cada um de nós. Quando nós fazemos aqui o culto das luzes, o que o culto das luzes representa? Representa um espaço escuro, onde cada velinha vai acendendo outra velinha, e de repente, no acender de todas as velinhas, nós temos luz, temos um templo iluminado. É isso que nós temos que ser. Bênção lá no trabalho, bênção no prédio, bênção no bairro, bênção na sociedade, bênção na escola, bênção na universidade. Quando Deus chamou Abrão para que ele saísse da terra de Ur e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, ele disse: de ti farei uma bênção. Eu vou abençoar a partir de você. Deus vai abençoar a partir de nós. Deus poderia abençoar de forma extraordinária. Poderia. Ele poderia abençoar de forma imediata, sem meios. Ele poderia derramar bênção sobre o universo todo. Ele é poderoso para isso. Mas Ele não faz, Ele faz de forma ordinária. Ele faz de forma imediata, ou seja, usando meios. E o meio não é um anjo, um arcanjo, um querubim. O meio sou eu. O meio é você. O meio são crentes. São homens e mulheres. Quando Jesus chama seus discípulos, homens simples, Ele prepara aqueles homens, Ele discipula aqueles homens, e depois Ele diz para aqueles homens: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os, recebendo-os, abençoando-os, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, é isso, uma jornada segura, é uma jornada feita. Só é segura porque servimos a um Deus sempre vigilante, um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda. E se servimos a esse Deus sempre vigilante, nossa postura tem que ser de adoração constante. Adoração, louvor, gratidão, ações de graças para com Deus. Na vertical nós adoramos, mas para com o próximo, na horizontal, nós temos que ser uma bênção poderosa, espalhar esta bênção, essa adoração na vertical a Deus, se transforma na bênção na horizontal, àqueles que nos cercam. Uma vida que é sal da terra, que é luz do mundo, uma vida que é luzeiro no mundo de trevas. Dos nossos lábios não sai palavra torpe, mas somente aquela que é útil para a edificação, e assim você transmite graça àqueles que ouvem. E você vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus vizinhos, vai abençoar a sua escola, a sua faculdade, a sua universidade. Queridos, este deve ser o nosso papel. Nesta jornada que começou com a nossa salvação, com o nosso novo nascimento, com a nossa regeneração, até chegarmos à glorificação no dia final. Será uma jornada segura, porque nós servimos a um Deus vigilante, um Deus que nos atende de dia e de noite, sempre, que jamais dorme. Mas deve ser também uma jornada de adoração constante, tempo todo, todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as geografias, em todas as situações. Para com Deus, adoração, para com o nosso próximo, bênção, que se manifesta em serviço, em trabalho, em testemunho. A bênção que esses capelães serão, em hospitais, em presídios, em escolas, em asilos, onde Deus os colocar. Eles serão bênçãos, levarão a mensagem do Evangelho. Mas eu não preciso ser capelão para ser bênção. Eu preciso ser cristão, nascido de novo.
Ser cristão é ser uma bênção, mas não é uma bênção para mim, é ser uma bênção para o mundo, é ser uma bênção para a sociedade. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Todos nós somos peregrinos, forasteiros, todos nós estamos numa jornada, mas a nossa jornada é uma jornada segura, é uma jornada garantida. Sabemos de onde saímos, sabemos onde estamos caminhando e sabemos para onde estamos indo. Estamos indo para a casa do Senhor. É assim que termina o Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É para lá que nós estamos indo, voltando para casa. E a gente nem é o Homem-Aranha. Voltando para casa. Nós estamos voltando para casa, queridos, para a casa do nosso Pai. E essa volta é uma grande jornada, mas essa jornada é uma jornada segura, serena, tranquila. Por quê? Porque nós servimos a um Deus sempre vigilante. Porque enquanto caminhamos servindo a esse Deus sempre vigilante, nós temos que estar em adoração constante. E enquanto adoramos a Deus na vertical, nós temos que ser uma bênção poderosa na horizontal, abençoando aqueles que Deus colocou ao nosso derredor, sendo luz, sendo sal, sendo luzeiro no mundo de trevas, levando este evangelho a todas as nações. Que Deus nos abençoe e que você caminhe de cabeça erguida, caminhe como os santos que caminham para Sião, caminhe cantando, adorando, bendizendo. Não importa a sua afinação, não importa se é soprano, tenor, contralto, baixo, barítono. Importa que aquilo que sair dos seus lábios seja sincero, seja em espírito e em verdade. Glorifique a Deus e abençoe este mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.